En Cristo eu ponho a minha fé, a gerar que vem, a luz por mim, Jesus sofrer, em meu lugar, a minha vida, a minha Boa noite a todos que estão na sala virtual. Antes de ler as Sagradas Escrituras, gostaria de fazer uma palavra de oração. Nosso bendito Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti, dando graças que podemos mais uma vez estar aqui nesta sala virtual para anunciarmos o Evangelho. E agradecemos que ainda hoje é dia de boas novas, hoje é dia de salvação. Agradecemos que pecadores hoje podem ser salvos pela Tua graça. E assim nós esperamos o bom resultado da semente que tem sido semeada e alcance corações sinceros, desejosos de receber a Cristo como Salvador das suas almas. Que esta noite seja noite inesquecível na vida de alguém ou na vida de cada pessoa que ainda não é salva esta noite. Que venham aproveitar da oportunidade que o Senhor está concedendo para que sejam salvos pela Tua graça. Nós queremos colocar diante de Ti esta grande necessidade ao abrir as Escrituras e anunciar o Evangelho. E pedimos desde este momento até o fim desta reunião hoje. Nós entregamos nas Tuas mãos, reconhecendo que o Senhor está interessado nesta noite, que pessoas ouçam o Evangelho e sejam salvas pela Tua graça. Deixamos-nos agora, então, nas Tuas mãos e na direção do Teu Espírito, e damos graças no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, eu vou convidar para nós lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Então, nós vamos ler aqui, temos a história de um homem endemoniado, o Gadareno. Então, Marcos, capítulo 5, e versículo 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera e ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território ou do seu termos. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas, ele impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então, se continuarmos a leitura, aqui nós vamos ver que logo os empregados deste homem Jairo, eles chegam para dizer a ele para não incomodar mais o mestre, o Senhor Jesus Cristo, porque a sua filha estava morta. Mas nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ouviu isto e foi até a casa deste homem. E vemos que ele tomou na mão da menina e disse: Levanta-te. Então, ela levantou-se e mandou que o alimentasse.
Mas, com a ajuda de Deus, esta noite, espero que possa alcançar corações esta noite que estão aqui na sala virtual e que você que tem ouvido a mensagem do Evangelho a cada sexta-feira nesta sala, esperamos que você venha atentar para a mensagem do Evangelho, para aquilo que o Senhor, Ele quer que fazer no seu íntimo, no seu interior, na sua alma. E nós podemos, hoje de noite, mais uma vez, dizer para você que os céus estão interessados no bem-estar espiritual da sua alma. Hoje de noite, os céus estão apreciando este momento quando você pode ouvir, mais uma vez, a mensagem do Evangelho. Podemos dizer para você também que as três pessoas da Trindade estão interessadas também o quanto o futuro da sua alma. Nós podemos aprender nas Sagradas Escrituras que essas pessoas da Trindade, elas querem que você venha ser despertado para ser salvo, para que venha compreender a sua grande necessidade e de que como se encontra em seus pecados está perdido. Será que eu falo com alguém aqui que tem já nestas noites tem parado para pensar sobre a sua alma que se encontra perdida em seus pecados? Porque quero dizer para você hoje de noite que você só há de ser salvo quando compreender que está perdido, que está em direção para o tormento eterno, que os seus pecados estão levando a sua alma para o inferno. Quero chamar a sua atenção hoje de noite, então, para esta verdade, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que maravilha que hoje de noite você pode ser salvo. Tudo depende da sua atitude hoje de noite para com Deus. Isto há de resolver este assunto tão importante. Uma atitude sua para com este assunto pode decidir o futuro para a sua alma. E quero dizer mais para você que você é tão precioso para Deus, que Ele quer que você seja salvo. Salvo de verdade, genuinamente salvo. Alguém tendo a certeza da salvação da sua alma. Alguém tendo certeza que um dia há de estar no céu. Que maravilha! Que dias mais felizes e alegres aqui viver neste mundo com esta certeza, esta convicção de que está trilhando um caminho que está levando você para o céu. Nós vemos hoje de noite aqui na passagem que acabamos de ler, Marcos capítulo 5, que o Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, ele entra num barco e atravessa o mar da Galileia para uma outra localidade, porque havia lá um homem que ele sabia que precisava dele. Como isto é precioso de nós pensarmos. Mesmo talvez os discípulos não imaginavam que ele estava atravessando o mar da Galileia, porque havia um homem naquela cidade dos Gadarenos que precisava dele. Sim, que ele ia expulsar os demônios, que aquele homem ia ser transformado. Aquele homem ia poder estar agora assentado, bem vestido, em pleno juízo. Sim, o que me chama a atenção é que ele atravessa o mar, porque havia lá naquela cidade, em Decápolis,
Havia homem que estava andando perturbado. Homem que até mesmo a sociedade não queria ele no seu meio. Homem que estava ali nos sepulcros. Homem que tinha já sido amarrado de várias formas, com correntes, com grilhões, mas nada podia deixar aquele homem amarrado. Logo ele arrebentava tudo, porque estava endemoniado. Homem que incomodava tantas pessoas, que não deixavam tranquilas, sossegadas, não podiam andar pela cidade tranquilos, porque havia homem lá, este gadareno, que estava endemoniado. Mas o Senhor, ele atravessa este mar para tratar do assunto daquele homem. E podemos ver aqui esta grande obra do Senhor Jesus Cristo. O que ele fez na vida desse homem, expulsando estes demônios, deixando esse homem em pleno juízo. Que todos podiam ver ele e podiam estranhar que ele estava agora assentado, estava em paz, estava com a sua alma tranquila, estava este homem bem vestido, uma vez um homem com roupas sujas, rasgadas, mas agora estava aqui, como nós podemos ver, assentado, vestido em perfeito juízo. E nós vemos que pessoas temeram de ver ele daquela maneira, mas o Senhor tinha o libertado, o Senhor deu liberdade para ele. Uma vez estava ali escravo, amarrado, estava naquela situação com aqueles demônios. Mas o Senhor, ele muda a vida daquele homem. O Senhor, ele atravessa um mar para mudar a vida daquele homem que todos podiam testemunhar. Todos podiam ver a mudança na vida daquele homem. E até mesmo nós vemos ele desejando ir com o Senhor. Mas o Senhor diz para ele para ir para a sua casa, para os seus, para anunciar a grande obra que o Senhor tinha feito na sua vida. E nós vemos que este homem começou a divulgar o que o Senhor fizera na sua vida. Que maravilha! Eu quero chamar a sua atenção hoje de noite, que nós não temos dúvida e por isso que estamos nesta sala esta noite. Quero lembrar você que o Senhor, ele está presente. Ele quer esta noite também tratar o seu assunto espiritual. Não temos dúvida que o Senhor, ele deseja salvar a sua alma. Sim. Talvez podemos olhar para nós e poder dizer, mas eu, um pecador, um merecedor do castigo eterno, um que merece ser lançado no inferno, o Senhor tem interesse por mim? Sim, meu amigo, o Senhor, ele atravessa um mar por causa de uma alma, por causa de um homem que se encontrava endemoniado, um homem que estava ali naquele sepulcro. Mas ele atravessa este mar para mudar a vida daquele homem, para transformar a vida daquele homem. Como o Senhor, esta noite também, ele quer mudar o seu destino, ele quer transformar a sua vida, ele quer salvar a sua alma, para que ela não venha perecer eternamente, para que ela não venha entrar na condenação eterna. Que bom se houvesse corações esta noite, corações sinceros, corações contritos, corações que têm sentido
o quão perdidos se encontram em seus pecados e que precisam deste Salvador. E nós vemos aqui de que pessoas aqui em Decápolis, eles vendo a vida daquele homem, a transformação que o Senhor fez. Nós vemos que eles tomaram uma atitude com o Senhor Jesus Cristo. Eles começaram a desprezar o Senhor. Eles disseram para sair dos seus termos, para sair de Decápolis, para deixar a sua região. Eles não queriam ele lá, mesmo eles vendo o que ele fez na vida daquele homem. Não é diferente no mundo em que nós vivemos hoje, em 2022. Mesmo pessoas vendo, testemunhando o que Deus tem feito em vidas, transformando, tirando das trevas, libertando pessoas dos seus pecados, salvando almas. Mas ainda há pessoas que desprezam, que rejeitam, não querem Ele como Salvador, não compreendem e não dão o valor, o quanto a morte dele sobre a cruz. Não podem compreender a grandeza daquela obra lá no Calvário, que o Filho do Eterno Deus realizou para a bênção das suas almas, para a salvação. Não. O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu quero dizer para você hoje de noite, para você aproveitar desta oportunidade, para que o Senhor que está aí pronto para lhe salvar, que você venha aproveitar desta oportunidade. Ele tem interesse no bem-estar espiritual da sua alma. Ele tem interesse que você venha decidir este assunto, que não seja como pessoas aqui em Decápolis, que desprezaram o Salvador, desprezaram a sua obra, o que ele fez na vida daquele homem, que podia ir para a sua casa, para os seus familiares e anunciar o que o Senhor fez na sua vida. Eu quero chamar a sua atenção para que você venha valorizar a esta oportunidade que você tem esta noite para ouvir nesta sala virtual. Sim, porque nós vemos hoje de noite aqui, por isso eu continuei a leitura, mesmo o Senhor deixando Decápolis, nós vemos ele atravessando novamente o mar da Galileia. E o que nós encontramos do outro lado? Nós lemos ali que já havia uma multidão que estava aguardando, esperando ele. Como também um homem chamado aqui Jairo. Nós lemos aqui que era um dos principais da sinagoga, Jairo, que sua filha, nós lemos aqui ele dizendo que está moribunda. E como, continuando a leitura, como procurei a destacar que os seus servos, voltando para ele, disseram que sua filha já estava morta. O que quero chamar a sua atenção esta noite é que os que de Decápolis, que podiam aproveitar também da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que podiam também tratar o assunto espiritual das suas almas, mas disseram para ele se retirar, para ele ir embora, para ele sair de Decápolis. E ele fez isto.
Ele atravessa o mar. Havia uma multidão lá do outro lado. Havia Jairo que estava ali. Um homem que estava aflito. Um homem que estava em grande agonia por causa da sua filha que estava à morte. Um pai que estava em grande desespero. E quando o Senhor chega à beira daquela praia, logo ele se aproxima dele, convidando para ir colocar as mãos sobre a sua filha para que ela viva. Meu amigo, eu quero chamar a sua atenção hoje de noite. Que você não perca esta oportunidade que Deus está lhe concedendo. Que você não deixe passar esta oportunidade, este privilégio, quando você pode decidir o assunto, quando você pode fazer a escolha da salvação da sua alma, quando você pode renunciar aos seus pecados para se identificar-se com Cristo, para recebê-lo como seu único e todo suficiente Salvador, para que você não despreze o Salvador, não despreze a obra dele consumada na cruz para a salvação da sua alma. Porque outros podem aproveitar da salvação, e você pode ficar para trás, você pode ficar perdido para todo o sempre. Sim, continuando nos seus pecados, para quando a morte chegar para você, você há de entrar em tormento eterno. Sim, enquanto que aqueles homens, aqueles cidadãos de Decápolis, estavam desprezando o Salvador. Havia outros no outro lado do mar que o desejavam, que o queriam ele, porque ele podia dar vida, ele podia dar o que eles precisavam. Sim. Quantas pessoas têm escolhido os seus pecados? Quantas pessoas têm ficado no seu caminho? Outros têm aproveitado da salvação. Outros têm recebido a Cristo como Salvador da sua alma. Outros têm se encontrado perdido. Sim, ouvindo a mensagem do Evangelho, elas chegam naquele ponto de que elas reconhecem: eu estou perdido, perdida em meus pecados. A palavra de Deus está mostrando para mim que não há diferença, todos pecaram. Eu estou incluído aí. Se eu morrer em meus pecados, estarei perdido para todo sempre. Mas em Cristo há salvação, em Cristo há perdão, em Cristo eu posso descansar, nele eu posso confiar para a salvação da minha alma. Sim, nós queremos lhe avisar mais uma vez esta noite, para que você não venha demorar em tratar o assunto da sua alma, para que você não venha negligenciar o quanto este assunto, sim, enquanto o Evangelho está sendo anunciado para você hoje. Há outras pessoas também ouvindo em outros lugares. Se você não quer esta salvação, se você não deseja esta salvação, outros podem ser salvos. E você há de ficar para trás. Você há de se perder por toda a eternidade, por sua própria culpa, por sua escolha. Já procurei iniciar esta noite dizendo que os céus estão interessados no bem-estar espiritual da sua alma. Sim, os céus estão esta noite
com os seus olhos fitos a esta pregação, como a outras, onde o verdadeiro evangelho está sendo pregado esta noite. Nós desejamos que você venha tomar este passo esta noite, dizendo no seu íntimo, no seu coração: está na hora de eu buscar a salvação da minha alma. Quero dizer mais para você. A hora já tem passado, meu amigo, há muito tempo. Você já deveria ter aproveitado desta salvação. Já tem deixado passar muito tempo. Mas hoje ainda, na graça de Deus, a porta está aberta. E o amigo pode aproveitar hoje. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero deixar essas palavras para você pensar. O Senhor, Ele atravessa aquele mar para a bênção daquele homem. E aquele homem aproveita. Ele corre e se prostra diante do Salvador. Sim. Qual a sua atitude para com ele hoje? Será que você entrou nessa sala virtual com o desejo de decidir o assunto? Será que você entrou nessa sala pedindo a direção do Espírito Santo para que ele esclareça o quanto este assunto, para que ele abra o seu entendimento para você compreender a salvação? Eu posso lembrar, meu amigo, há 34 anos atrás, quando eu clamei por misericórdia. Naquela noite eu dobrei os meus joelhos, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia de mim e que Ele abrisse o meu entendimento para compreender a salvação. Eu não queria mais continuar em meus pecados. Eu não queria mais continuar no caminho em que eu estava trilhando. E estava levando a minha alma para o inferno. Mas naquela noite, Deus, na sua graça, me salvou. Quando eu, pela fé, pela primeira vez, eu confiei em Cristo para a salvação da minha alma. Espero que esta noite você tome este passo na sua vida. Espero que esta noite você venha renunciar os seus pecados e receber a Cristo como Salvador da sua alma. Que Deus abençoe e que assim seja esta noite na sua vida.